Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, peço para vocês darem um joinha, ativar as notificações e seguir o canal. Bom, o vídeo de hoje é sobre uma coisa bem polêmica, que são o quê? As listas de melhores. A gente vê aí lista de melhores filmes por década, lista de melhores jogadores, tem vários canais no YouTube, vários blogs, várias páginas que se dedicam a fazer listas, a elaborar listas sobre os melhores de alguma coisa, né? Pensando na arte, talvez não seja tão interessante falar sobre os melhores de alguma coisa, né? Até porque a questão de melhor, talvez ela passe por algo muito subjetivo, né? Evidentemente, mas eu acho importante fazer listas, tanto que, como já fiz em outros lugares onde colaborei um tempo como Literatos e fiz várias listas para lá. Recentemente também passei a fazer parte da equipe do Lendo Contemporâneos, capitaneado pela Estela Santos, que também conta com colaboração da Thaís Prete, que tem um canal de exalinho muito bacana, vou deixar aqui o card para vocês acessarem. Também faço lista lá no Lendo Contemporâneos, né? Então resolvi fazer uma lista aqui de melhores livros da literatura brasileira. Obviamente que é subjetivo. O que eu levei em consideração, né? Eu levei em consideração um gosto pessoal, tá aí a questão subjetiva, e levei em consideração também o impacto no momento da publicação, o impacto desse livro nas décadas posteriores, se essa obra cai em vestibular, se essa obra, se tem outras obras que foram inspiradas nela. Então assim, eu tentei chegar num denominador comum para fazer uma lista que tivesse tanto algo pessoal quanto algo justo, né? E por que então as listas? Porque eu acho que é um caminho interessante para que a gente guie as pessoas que queiram se inteirar daquele assunto, daquele momento, daquele objeto específico e não sabe por onde começar. Talvez aí as listas façam bastante sentido. Então eu digo para vocês aqui, de qualquer forma, como uma lista subjetiva, é a minha lista. E se você não concordar, se você discordar por alguma... se eu deixei algum livro importante de fora que você acha, comenta aí, vamos dialogar. Eu acho que é bem bacana ouvir as opiniões, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a lista do que eu acho top 20 da literatura brasileira de todos os tempos. Lembrando, pessoal, antes da lista, só selecionei romances, porque eu vou fazer uma lista de contos ou livros de poesia nas próximas semanas, próximos meses, está na minha pauta aí. E eu já fiz para o canal, vou deixar o card para vocês acessarem também, eu fiz uma lista de livros de contos, não coloquei em ranking, nada, mas de livros de contos publicados assim, recentemente, contos fresquinhos de 2018. Então eu já fiz um vídeo sobre contos, fiz um vídeo de indicação de leitura de livros de poesia, li vários trechos desses livros, são livros que são recentes, publicados nos últimos anos aí, dessa década. Então eu acho que eu foquei realmente no romance agora para falar do top 20. Então assim, não entraram livros maravilhosos nessa lista, já vou adiantando. Não entraram Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, não entrou Laços de Família, da Clarice Lispector, que é um livro sensacional, não entrou Antes do Baile Verde, da Lígia, não entrou Papéis Avulsos, do Machado, nem Tutameia, do Graciliano, nem Contos Novos, do Mário de Andrade, que é um dos melhores livros de contos para mim da história da literatura brasileira. Então esses livros eles não entraram na lista, a lista é só de romances. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá para a minha lista de top 20. Em 20º lugar, o livro Memórias de Emília, do Monteiro Lobato. Eu quis colocar um livro do Monteiro Lobato, então eu achei que fosse importante colocar a obra infantil dele do que a obra adulta. É claro, o Urupês é um grande livro, mas o que ficou marcado realmente nas gerações seguintes foi o grande sucesso da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que teve tantas e tantas e tantas adaptações
ao longo do tempo. O Memórias de Emília eu acho que é um livro-chave, embora outros sejam importantes, como Reinações de Narizinho, ou as Caçadas de Pedrinho, etc. O próprio O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o Memórias de Emília eu acho interessante porque ele traz, ele está além do que se fala sobre o universo do sítio, a conexão com outros personagens famosos. Ele toca em outros pontos que eu acho importantes, então vai aí na 20ª posição. E na 19ª posição do meu ranking do Top 20 vai o livro O 15, da Raquel de Queiroz. É um dos livros mais importantes da segunda geração modernista, do regionalismo brasileiro, que se passa durante a seca de 1915, que a família da própria Raquel enfrentou. Então é um livro que não pode estar fora de nenhum top 20, porque é um livro muito marcante na história da literatura brasileira. Na 18ª posição vai o livro Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Mas você fala, pô Luigi, Ponciá foi publicado agora há pouco, 2003, 2004, quer dizer, para a história da literatura tem pouco impacto. Veja bem, não é bem assim, não quer dizer que o livro, porque ele é recente, e tem outros livros recentes também nessa lista, não quer dizer porque ele é recente, quer dizer que ele não tem importância. A inovação da linguagem, as questões feminina e negra sobretudo, num país como é esse que a gente vive, sobretudo nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, o livro da Conceição Evaristo é um livro impactante, um livro extremamente necessário, não só pela temática, mas a linguagem é muito bem articulada, é um livro muito dolorido e muito bem feito. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, se você quiser ler a resenha do Ponciá Vicêncio que eu fiz para o blog. Inclusive, foi a primeira resenha do meu blog. O blog que eu inaugurei em 2017, quando eu tive a ideia do blog, o primeiro texto que eu resenhei foi o Ponciá Vicêncio. E depois do blog, então, que eu migrei também para o canal, então acompanha lá. Na 17ª posição, um livro de uma escritora muito importante, Lígia Fagundes Telles, o livro As Meninas. Esse livro dos romances, realmente eu acho que é o mais importante da Lígia. Ela também é genial nos contos, mas foquei nos romances e vai esse na 17ª posição. Outro livro infanto-juvenil que entra na lista está na 16ª posição, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Era impossível deixar esse livro de fora da lista, porque o impacto que ele teve adaptações também, se eu não me engano, para novela ou para série, e um universo maravilhoso ali desse menino, dessa criança, o Zezinho, que é um pouco autoficcional, inclusive antes da invenção do termo autoficção, inclusive. Então eu acho que esse livro é muito importante e é por isso que ele entra na lista. Em 15º lugar, uma reparação histórica. O livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Foi um livro e uma escritora ignorados pela crítica, pela imprensa. Claro, teve um jornalista que a descobriu no momento em que ela escreveu, mas eu acho assim que esse livro ele mostra, e nessa escritora, né, que a literatura ela pode surgir em quaisquer espaços. É uma mulher semi-analfabeta, né, com pouco desenvolvimento de linguagem padrão, mas que tem uma profundidade existencial muito forte, tem uma reflexão social intensa, e o livro dela, então, assim, tem um estilo muito próprio, e eu acho que é muito importante, tanto que agora ele já é obra de alguns vestibulares, e está sendo redescoberto agora nessa década, então vai lá na 15ª posição. Em 14º lugar é um livro que talvez vocês achem que poderia estar um pouquinho acima, né? Mas é uma questão também de, como eu falei, subjetiva, uma questão de momento. Então no 14º lugar vai A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Que é um livro sensacional. Quem não conhece a Macabeia tem que conhecer a Macabeia. Como diz a própria Clarice naquele vídeo clássico da TV Cultura, ela diz que a Macabeia tem uma inocência pisada, né? É uma pessoa muito, muito humilde, muito simples,
e muito boba, entre aspas, de quem as pessoas aproveitam muito. Não deixa de ser irônico no final, já dando spoilers, né? Ela morrer depois de ter ouvido todas aquelas coisas maravilhosas que a cartomante disse pra ela. Mas enfim, pela primeira vez ela chega a ser uma estrela, porque é o momento da morte, é o único momento em que ela é vista. Então vai lá na 14ª posição, A Hora da Estrela. Em 13º lugar, o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é o nosso grande representante do naturalismo no século XIX. Cortiço é um personagem, embora a gente tenha lá o João Romão, que é o proprietário do cortiço, a gente tem o Jerônimo, que é o trabalhador da pedreira, a gente tem a Rita Baiana, a Bertoleza, entre outros personagens, o Miranda. O Cortiço é o grande personagem. O capítulo 3, por exemplo, quando você começa a ler, é o despertar do Cortiço, é o nascer do dia, e aquelas vozes todas, na verdade, são as vozes de um personagem. Então é um livro sensacional que tem que estar em qualquer lista. Em 12º lugar, um livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal, que é Iracema, do José de Alencar, que dispensa apresentações. Símbolo máximo do nosso romantismo brasileiro, do indianismo, da valorização desse indígena, da miscigenação do português e do índio, com cenas belíssimas, uma linguagem muito poética. E, bom, é Iracema, tem que estar em qualquer lista. Em 11º lugar, o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu acho o Barreto até melhor contista do que romancista. Mas esse romance ele foi certeiro, um escritor também que foi redescoberto muito tempo depois, entrou para o cânone muito tardiamente, muito depois da morte dele, e foi assim, de maneira até emocionante ver o Barreto homenageado na Flip de 2017 e ver tantas edições dos livros dele sendo feitas, reedições, biografias, etc. Então, falando do Policarpo Quaresma, que é uma pessoa até quase que ingênua no seu nacionalismo ufanista, e isso vai levá-lo, né, a lugares um pouco complexos, inclusive um livro extremamente atual que muita gente deveria ler. Agora começa o top 10. Na 10ª posição, um livro ou livros que são mais recentes. Falo do Inferno Provisório, a saga que iniciou-se em 2005, escrita pelo Luiz Rufato. Em 2016 ele teve uma reedição. Foram 5 romances publicados em alguns desde 2005, se não me engano terminando em 2011, começando com Mama Son Tanto Felice, que foi o primeiro romance, e terminando com Domingo Sem Deus em 2011. Bom, o Rufato para mim é a grande voz da literatura brasileira atual. Ele tem aquele estilo fragmentado, cheio de vozes, é quase polifônico, representando o trabalhador brasileiro, o proletário que sai do interior do país e vai tentar a vida numa grande capital como São Paulo, por exemplo. Falo que Cataguases, na obra do Rufato, é um microcosmos do Brasil, que é a cidade do interior de Minas, de onde migram os personagens para outros lugares. Então, na 10ª posição, O Inferno Provisório. Em 9º lugar, um romance distópico, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, que publicou outros livros importantes como Zero e acabou de publicar um novo romance distópico, fazendo uma trilogia justamente com Zero e Não Verás, chamado Desta Terra Nada Vai Sobrar a Não Ser o Vento que Sopra Sobre Ela, que também é um livro muito alarmante. Mas o Não Verás País Nenhum é muito impactante, que já foi chamado de nossa versão para 1984 do George Orwell e de Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Justo, porque é um livro realmente que é muito, muito forte e eu gosto muito, é por isso que ele está no top 10. Em 8º lugar, tinha que ter um livro modernista, um livro dessa grande geração modernista dos Andrades e tantas outras pessoas importantes. E eu escolhi o Macunaíma, do Mário de Andrade, por razões óbvias, né? O herói sem caráter, um misto aí de
de questões populares, indígenas, dentro de um universo urbano que está se formando aí no Brasil. Ele é talvez a gênese, né, como já disseram muito aí, do herói brasileiro. Então não tem como não colocar o Macunaíma em alguma lista. Ele vai aí então nessa posição. No sétimo lugar vai o Jorge Amado. E eu fiquei muito em dúvida em qual livro do Jorge Amado colocar. Briguei muito entre o Gabriela Cravo e Canela, que é um romance que eu acho muito bem feito, muito bem ambientado, com personagens bem elaborados. Mas eu definitivamente fiquei com então Capitães de Areia, que é um livro muito forte, tem questões sociais muito pesadas, como não se emocionar com a história desses meninos, né, do Capitães de Areia, que são excluídos socialmente, e não dá. Eu acho que é um grande romance do Jorge Amado e por isso ele vai na sétima posição. Não me assassinem, mas eu coloquei em sexto lugar o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Muita gente diz que é o grande romance da literatura brasileira. Se alguém assim afirma, não posso até não discordar e respeito muito a opinião, só que pra mim ele, assim, ele não tá entre o top 5. Embora eu ache o livro maravilhoso. O Guimarães Rosa é um escritor que a gente não tem como comparar com ninguém na literatura brasileira. Ele tem até dificuldade de ser traduzido pela grande quantidade de neologismos, de reflexões que são muito peculiares a esse universo brasileiro. Nesse sertão que não é bem um sertão real, é quase um sertão mítico, discute questões importantíssimas, questões sociais, questão de preconceito, essa coisa que o Riobaldo leva, né, de uma pseudo-homossexualidade aí, que ele não aceita, ele não entende, apaixonado por Diadorim, que depois ele descobre que na verdade é uma mulher, né? Mas assim, o grande trunfo do livro é a linguagem, né? O que o Guimarães faz com a linguagem é uma coisa impressionante. Essa mistura de termos, desses neologismos que ele faz, junto com uma linguagem muito popular, muito regional. Essa criação de palavras, o Guimarães era poliglota, então dá pra perceber que às vezes ele empresta palavras talvez do alemão, do francês, para criar palavras novas nesse universo mítico. E ele vai na sexta posição. Agora o top 5. Meu Deus do céu, top 5. Eu disse que, bom, eu não sei se eu disse, depois da edição eu vou ver, que eu não colocaria mais de um livro de um escritor nessa lista. Mas teve um livro que um escritor que eu não consegui fazer isso. Por quê? Porque é o meu escritor preferido de todos os tempos da literatura brasileira. É o escritor considerado o melhor de todos os tempos da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Então, Com Dor no Coração vai em quinto lugar aí o Dom Casmurro, que eu já li e reli, sei lá, mais de 10 vezes. E o primor que o Machado faz nessa primeira parte, que ele já vai, claro, colocando uma certa acidez, mas na primeira parte dessa da infância do Bentinho e da Capitu, que parece um livro romântico, mas depois do meio para o final o ciúme, a inveja, a insegurança transforma, então dá uma coisa rocambolesca, shakespeariana na verdade, né? É muito inspirado em Otelo, né? Tanto que o nome dele é Bento Santiago. Então o Bentinho não precisa do Iago como Otelo precisou do Iago para convencê-lo da traição. O Iago de Bentinho é ele mesmo, né? E a questão da ambiguidade, isso para quem escreve é um negócio importantíssimo, a questão da ambiguidade premeditada, a boa ambiguidade, porque ele fez a coisa tão ambígua que até hoje a gente não consegue dizer se houve traição ou não da parte de Capitu no relacionamento com o Bentinho. Então, por todas essas coisas, vai aí na quinta posição o Dom Casmurro. Em quarto lugar, um dos livros mais poéticos da literatura brasileira, que é o Lavoura Arcaica, do Radu Anassar. Não tem como não se emocionar, o livro é maravilhoso, ele é denso, ele é fragmentado, extremamente poético e cheio de referências. Ali tem questões sobre incesto,
tem questões sobre o filho pródigo, tem, sim, inúmeras coisas. O diálogo dele com o pai, no retorno dele para casa, é incrível, impressionante, da questão da força opressora dessa família patriarcal em que o pai praticamente estrangula as individualidades, né? E a trágica paixão dele pela irmã do protagonista, né? Pela irmã, que vai levar então a família ao colapso. É um livro sensacional e por isso que ele está na lista. Em terceiro lugar, e eu vou evitar o adjetivo sensacional que eu acho que eu falei várias vezes, vou talvez trocar por maravilhoso, pode ser? Dois Irmãos do Milton Ratum. Eu acho que o Milton Ratum é um escritor incrível dessa geração, uma das vozes mais importantes junto com o Luiz Rufato e a Conceição Evaristo. E o Dois Irmãos assim, virou série, se eu não me engano, né? A história dos dois irmãos que se odeiam, né? O Jacob e o Omar. Não é novidade na literatura a questão do duplo. E aí uns irmãos gêmeos que têm características muito distintas entre um e outro, que só na verdade, o start para que o ódio se manifeste é uma briga por causa do amor de uma menina, em que eles disputam. O Omar rasga o rosto do Jacob e a partir dali eles rompem para nunca mais, de verdade, serem irmãos com uma consideração, com um afeto, etc. O ódio impera. De uma família de origem libanesa, de uma história que se passa em Manaus, com personagens muito interessantes, Alim, Nael, Rania, Zana, Domingas, todos esses personagens são muito bem desenvolvidos e que se passam ao longo de algumas décadas do século XX em Manaus. Ele está na terceira posição. Foi difícil decidir entre a primeira e a segunda posição, mas tive que escolher uma, né, já que me propus fazer a lista. Em segundo lugar vai outro livro do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Defunto Autor, e não Autor Defunto, que tem cenas memoráveis, como aquele delírio em que ele vai de encontro com a natureza, que vai mostrar para ele todos os séculos da história humana, desde o primeiro até o final. Esse defunto autor que, sem mais ligação com a terra, pode criticar os comportamentos. Ele mesmo, Brás Cubas, de uma existência muito fútil, só queria ser famoso por alguma questão, tentou ser deputado, tentou ser senador, não conseguiu. Tanto que a obsessão dele por uma espécie de fama, só por ver o nome dele no jornal, ele tenta criar o tal do emplasto Brás Cubas e por isso pega uma pneumonia e morre. Olha que coisa ridícula, né? Então Machado, assim, nesse livro ele está extremamente ácido em relação à burguesia carioca do século XIX. Então esse livro realmente está sempre entre os melhores da literatura brasileira e aqui ficou em segundo lugar. Para fechar, em primeiro lugar, foi difícil chegar nele, como eu disse, mas eu escolhi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Por quê? Por uma série de fatores. Porque esses personagens aí, Fabiano, Sim a Vitória, os dois meninos que não têm nome, né, são referidos como mais velho e mais novo no livro, e a baleia, né, são assim, representativos demais na literatura brasileira, que são muito verossímeis de uma realidade brasileira. Quer dizer, essas pessoas no sertão, numa seca, eles são praticamente nômades, eles vão de um lugar para outro assim que as coisas acabam, eles precisam de suprimentos, vão para outro lugar, tem que devorar o papagaio porque não tem comida. O Fabiano sofre, além deles sofrer as intempéries geográficas, eles sofrem questões sociais, né? O Fabiano, ele sofre um abuso de autoridade por parte do Soldado Amarelo, com quem ele jogou uma partida de cartas. Também sofre com o patrão, que diz que assim, a Vitória, que era muito boa em contas, errou no cálculo das finanças da fazenda. O desencaixe quando eles vão na festa e eles não conseguem entender a relação social dentro daquele vilarejo, as luzes, a junção de tanta gente no mesmo lugar, eles que preferem andar descalços do que usar sapatos.
eles têm dificuldade em comunicação, têm dificuldade na elaboração da linguagem, pegam palavras soltas e fazem frases sem sentido, às vezes se comunicam com grunhidos, né? E pela baleia, que é o animal mais querido da nossa literatura, que é também um animal muito humanizado, né? É só ver a descrição da morte da baleia, é um negócio primoroso que o Graciliano fez, que ela até praticamente ela consegue visualizar um mundo metafísico, porque ela está sonhando com um céu cheio de preás correndo, porque para ela a felicidade máxima era ter um campo verde e correr atrás de preás para que ela pudesse comer e também alimentar a sua própria família, porque ela tem esse senso de responsabilidade em relação à família. E tem uma memória muito forte. Então, por todas essas razões que eu coloco o Vidas Secas em primeiro lugar nesse ranking do top 20 dos romances da história da literatura brasileira. E é isso, gente. Bom, provavelmente muita gente vai discordar, alguns vão concordar com a maioria, vão discordar de alguns. Coloque aí nos comentários qual livro você acha que faltou nessa lista, qual livro que eu coloquei que não mereceria estar nessa lista. Eu deixei de fora livros muito importantes, como Lucília do Alencar, deixei de fora Moreninha, deixei de fora o Memórias de um Sargento de Milícias, que é um dos grandes livros brasileiros do século XIX, né? Mas como eu deixei fora também o Ivan Ângelo, A Festa, que é um livro muito bem quisto pela maioria, o Agosto do Rubem Fonseca, talvez o Trapo do Cristóvão Teza, entre outros livros aí que eu deixei de fora. O Incidente Antares do Veríssimo, né, do Érico Veríssimo. Então, não dá para colocar todos, essa foi a minha lista. E não se esqueça, gente, de seguir o canal, ativar as notificações, dá um like aí se você gostou, dá um dislike também se você não gostou. Lembrando que para o YouTube o negócio é interagir com o vídeo, não é número de likes positivos ou dislikes que vai fazer o vídeo ficar melhor ou ter mais sucesso na plataforma. O negócio é interagir com o vídeo, e para sobrevivência daqui do canal é importante que você faça isso, porque, como eu já disse em outros vídeos, eu não ganho nem um centavo para a produção desses vídeos aqui no canal, nem para fazer as resenhas no blog. Então, assim, é a colaboração de vocês na divulgação que faz com que eu continue fazendo os vídeos, ok? Um abraço e até a próxima.